Jesus esteja com todos vocês. Amém. É uma alegria recebê-los aqui nesta noite. Eu estou muito feliz de ver os irmãos aqui nesta comemoração. Estamos hoje comemorando 16 anos da nossa igreja, 16 anos de organização dela, porque a história dela é muito mais antiga do que isso, não é? Mas eu agradeço a vinda de todos, agradeço por estarem aqui conosco para cultuarmos a Deus em ações de graça pelo 16º ano de aniversário da nossa igreja. Nós vamos começar hoje lendo um trecho da Palavra de Deus. Eu peço que você aí então abra a sua Bíblia no Salmo de número 89. A gente vai ler aqui dos versos 1 a 18. Salmo de número 89, nós vamos ler este salmo do verso 1 ao verso 18. Vamos ler de maneira alternada esse texto. Assim, eu lerei os versos ímpares e a igreja os versos pares. Para a gente entender bem o texto, vamos fazer uma leitura com calma, respeitando a pontuação, para a gente absorver toda a palavra de Deus em nossa vida para o nosso culto. Vamos ler então o Salmo 89, verso 1 ao verso 18. Diz assim a palavra de Deus: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: Fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor, entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é soberano, tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Calcaste a Raabe como um ferido de morte, com teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alega, e na tua justiça se exalta. Porquanto tu és a glória de sua força, no teu favor avulta o nosso poder. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel o nosso rei. Até aqui a leitura. O Senhor Deus tem nos alegrado com as suas promessas. O Senhor Deus tem nos alegrado com a sua graça, com a sua misericórdia e com a proclamação deste Evangelho de geração em geração. Quando nós celebramos a vida, um ano de uma igreja, nós celebramos, na verdade, essa proclamação de geração em geração que existe nessa cidade, que existe para a honra e para a glória do Senhor, e que nós possamos ficar firmados no Senhor, de que esta proclamação, ela é
fortalecida pelo Pai, ela é dada por Deus para nós, e que nós possamos confiar nessa graça do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos muito, ó Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua fidelidade, ó Deus, em fazer permanecer essa igreja ao longo destes anos, ó Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, e que o Senhor, ó Deus, seja louvado e glorificado por esta igreja nesta noite e neste culto, ó Senhor. Que nós possamos, ó Deus, estar firmados nesta tua graça, Deus, que nós possamos estar firmados na tua palavra, que o Senhor é quem nos sustenta, que o Senhor é quem nos conserva, que a igreja é do Senhor, ó Pai, e que nós possamos viver a nossa vida em louvor e em glórias ao Senhor por tua fidelidade, por tua misericórdia, Pai. Obrigado por este culto, que o Senhor possa aceitá-lo no teu alto e sublime trono, porque nós fazemos, ó Deus, diante de ti, nós fazemos para ti, e que nós possamos ser, ó Deus, encontrados, ó Deus, justificados diante de ti, meu Pai. Obrigado por isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino agora, irmãos, hino de número 32. Peço que vocês coloquem de pé e vamos cantar juntos esse hino ao Senhor, Deus fiel. Dia após dia, com bênção sem fim.
A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, apenas os versos 16 e 17. Capítulo 1 de Romanos, versos 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós carecemos dessa fé em Cristo Jesus, para sermos então considerados justos pelo Senhor. Paulo, quando escreve isso, ele está baseado numa mensagem da qual ele já havia tido, da qual ele entendia que precisava proclamar que o justo viverá por fé. E nós precisamos entender que só temos essa justiça diante do Pai com a fé em Jesus Cristo. É isso que nós carecemos para a salvação, para vivermos com o Senhor. E é isso que nós devemos buscar, a Deus, uma fé somente em Cristo. O problema é que de vez em quando a gente falha em ter uma fé somente em Cristo. O problema é de vez em quando que a nossa fé está em outras coisas. Talvez a nossa fé esteja mais no nosso emprego, talvez a nossa fé esteja mais na nossa saúde, talvez a nossa fé esteja mais no governo, quem sabe. Às vezes a gente balança a nossa fé. E a fé que nós carecemos de ter em Jesus, ela é única, ela é exclusiva, devida somente a Ele. E de vez em quando a gente peca com isso. Eu queria nesse momento de consagração que a gente refletisse sobre o que tem desviado a nossa fé somente em Cristo. E que a gente pedisse perdão ao Senhor. Que nós possamos nos consagrar diante dele, clamando a Ele, pedindo perdão por tudo que de fato nosso coração tem desviado a atenção de Jesus. E que a nossa entrega possa ser total a Ele, de dedicação, de firmeza no Senhor. Vamos orar, queridos, alguns instantes, silenciosamente, pedindo perdão ao Senhor por tudo que fizemos, que por algum motivo desviamos a nossa fé do Senhor. Vamos orar, queridos, alguns instantes, clamando a Deus por perdão de pecados. Depois eu vou pedir para o meu irmão presbítero Humberto que faça essa oração de confissão de pecados. Senhor Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, primeiramente pela Tua graça, pelo Teu poder, pelas Tuas misericórdias, Senhor, derramado por todos nós. Nós te louvamos por esse culto, Senhor. Louvamos, Pai, porque Tu nos deste esse lugar, Pai, para te adorar. Tu proporcionaste, Senhor, nossos irmãos que passaram, que ergueram esse templo para servir em lugar de adoração. Nós te louvamos porque sabemos que isso é fruto do teu amor para conosco, porque apesar do teu poder, da tua soberania, Senhor, tu aceita nosso coração. Mas nesse momento de culto, Senhor, a ti, nós queremos colocar nossas vidas diante de ti, Pai, nossos pecados, para que possamos te adorar com os corações limpos. Nossa intenção, Pai, aqui é te cultuar e só iremos fazê-lo de forma adequada se nosso coração estiver lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Senhor, então, que nesse momento, qualquer coisa que esteja nos atrapalhando, Senhor, coisas que temos cometido corriqueiramente, coisas que temos feito de forma até desproposital, algo, Senhor, que esteja nos incomodando, Pai, temos a perfeita comunhão contigo, que nós sejamos livres disso. E se tem um irmão aqui, Senhor, que tem pecado de forma acidental, ou que tenha
algo que me incomode, Pai. Que Tu estejas protegendo, dando força, superando todas as dificuldades, para que possa, Senhor, a vida real. Nós te pedimos tuas bênçãos, nós estamos culto, que tudo seja feito para a Tua honra e Tua glória. Em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela graça e misericórdia do Senhor, os nossos pecados são perdoados. Aquele que não conhece a sua história, ele não sabe para onde quer ir. Aquele que não conhece o seu passado, não pode conhecer, não pode saber o futuro que ele preza. Aquele que não vela, não cuida do seu passado, ele também não vai conseguir cuidar para onde ele quer chegar, para o futuro que ele quer chegar. A nossa igreja aqui de Portugal tem um passado bonito. Eu tentei trazer para você, se você recebeu esse folheto, tem em mãos aí, você vai ver um breve histórico da nossa igreja, nossa história. Essa igreja tem a data de organização do dia 16 de março de 2008. Ela foi organizada nesse dia. Mas o interessante é que na ata de organização dessa igreja, tem um breve histórico do que aconteceu antes. E eu fiz a questão de redigir, de trazer para você essa história que foi colocada na ata de organização dessa igreja. Para você perceber aí no seu lugar, na sua leitura, o quão antigo é esse trabalho, o quão é valoroso esse trabalho, quantos irmãos se dedicaram nesse trabalho. Você tem isso aí. Você tem isso na sua mão. Eu não vou ler todo esse trecho, mas olha só o início aqui dessa ata que foi descrita aqui nessa página, nossa história, desse breve histórico, que o trabalho presbiteriano de Portugal tomou forma a partir da aquisição deste terreno na data de 21 de junho de 64. Percebam quanto tempo tem o trabalho presbiteriano aqui nessa cidade. Depois de um período, depois do ano de 98, um grupo se forma aqui, dando mais corpo a este trabalho, e aqui o ministério começa a se organizar, a se levantar para essa organização. Muitos irmãos que estão aqui hoje fizeram parte dessa reunião de organização, alguns pioneiros. Eu queria que eles se colocassem de pé, todos aqueles que estavam nessa data de organização da igreja, que é aqueles que começaram esse trabalho, estavam aqui no dia de abertura da igreja, aqui no dia 16 de março de 2008. Eu sei que algumas famílias estavam aqui, a família do Nilson toda, estava aqui presente, Dona Eunice também estava nesse começo, Esses são irmãos pioneiros dessa organização, que se dedicaram ao longo do tempo à formação dessa igreja e a esse grupo base. Todos os irmãos agora de Porto Belo, por favor, todos agora que são aqui na congregação, fiquem de pé, para todo mundo conhecer vocês. Este é o nosso grupo hoje, uma alegria tê-los conosco aqui, e é esse grupo que tem dado força para a continuidade desse trabalho, é esse grupo que tem sido bênção aqui nesse lugar. Você que é nosso visitante hoje, você lembre de orar por nós, lembre de orar por essas pessoas. Nós vamos orar agora, pode sentar, muito obrigado. Nós vamos orar agora intercedendo por Deus, agora em ações de graças ao Senhor, por todos esses anos da nossa igreja. Para isso eu vou pedir para o Denilson que faça essa oração em gratidão a Deus pela vida da igreja presbiteriana de Portugal. Pai querido, Pai amado, mais uma vez diante da Tua presença, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, para Te louvar, Te agradecer pelo esse 16º ano de vida dessa igreja, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque é bênção do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada amado aqui dessa igreja, esteja abençoando a cada família, abençoe aqueles que também não puderam estar, Pai. Muito obrigado, ó Deus, nós ficamos felizes e estamos aqui, ó Deus, para Te louvar e também Te dizer Teu santo e maravilhoso nome. Amém. Que, ó Deus, o Senhor esteja abrindo as janelas dos céus e abençoando ricamente a vida de cada um aqui, ó Pai. E todo ato desse culto, ó Deus, possa chegar diante da Tua presença
camarão e suave, ó Deus. Muito obrigado, Deus, eu te louvo e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos em alegria, em adoração, nós vamos agora cantar uns cânticos ao Senhor, felizes por isso, jubilosos por este momento. Peço que a igreja se coloque de pé para a gente cantar ao Senhor. E hoje conosco está o pessoal lá de Balneário Camboriú que vai nos auxiliar neste louvor. Esse é o momento reservado para isso. Você louve ao Senhor também com os seus dízimos e suas ofertas. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Confiamos em teu infinito amor.
por nós. Senhor, nós estamos aqui, diante de Ti, com os nossos corações gratos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado conosco. Louvamos o Teu nome porque todos os dias o Senhor olha por nós, nos guia, o Senhor nos abençoa, nos protege, o Senhor nos dá o pão de cada dia, o Senhor nos veste, e o Senhor nos dá muito mais do que aquilo que nós merecemos. Amém. Por isso, Senhor, esta é só uma parte, uma pequena demonstração da nossa adoração a Ti, que deve ser diária, deve ser feita em todos os momentos da nossa vida, porque o Senhor é merecedor de toda honra e de toda glória. Louvamos o Teu nome porque o Teu Evangelho tem sido proclamado. Louvamos o Teu nome porque em muitas partes do nosso mundo, do Brasil, de Santa Catarina, nós temos irmãos que neste momento estão Te buscando. E neste momento Te louvamos por esta igreja, que podemos estar juntos Te buscando e Te adorando. Que o Seu amor e a Tua bondade estejam sobre nós, sobre eles, para que esta cidade de fato esteja aos Teus pés, Te bendizendo e Te adorando. Obrigado pelos membros desta igreja, pelo pastor que o Senhor trouxe, que o Teu Evangelho, que o Teu nome, que o Teu amor queime no nosso coração, ao ponto de querermos encher este templo, ao ponto de querermos ter muitas almas prostradas diante do Senhor. Queremos Te pedir para que o Senhor nos use, para que isso aconteça. Te louvamos pelos dízimos, pelas ofertas que nós recebemos. Pedimos para que o Senhor abençoe o conselho da igreja, para que bem administre, para que haja manutenção na Tua obra, no Teu templo, e para que o Teu nome continue sendo exaltado. Obrigada por esta noite, receba o nosso louvor e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Agora eu queria chamar nossas crianças para que venham à frente, de 4 a 8 anos, né? Elas vão ter um momento especial para elas, né? Essas são as nossas crianças, lindas, né? Então, elas agora vão ter um momento especial de culto infantil, onde elas podem ouvir a pregação da palavra de Deus. Para elas não é a linha, não é brincadeira, é um momento de culto onde a palavra é de uma forma dita a elas de uma forma melhor para a sua idade, né? Porque elas são especiais para nós, especiais para a nossa igreja e carecem desse momento assim. Então, elas vão ali agora com a Sara, nós vamos orar pela vida das nossas crianças. Vou pedir para alguém quer orar? Quer orar, Maria, Sofia? Não? Lucas? Quer orar? Não? Quer orar, Sofia? Sofia vai orar então. Senhor Deus, querido Pai, obrigada por esse dia que você nos traz um momento para ouvir a Sua palavra. Que você possa dar a Sua palavra para quando a gente chegar aí, chegar com o coração limpo. E obrigada por tudo. Em nome do amor de Jesus, amém. Amém. Podem ir lá, Deus abençoe as nossas pequenas crianças. Muito bem, irmãos, nós aqui que ficamos vamos compartilhar a palavra de Deus. E hoje, como é um dia especial, dia de aniversário da igreja, eu queria trazer um texto diferente. Nós estamos aqui expondo Filipenses, mas eu quero mudar um pouquinho essa história para a gente ter uma palavra especial para o nosso aniversário. Eu quero que você abra no livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Nós vamos ler aqui do versos Abacuque 2, verso 1 até o verso 5. Abacuque capítulo 2, versos 2 e 5 vai trazer uma lição muito importante para nós. Eu tenho por tema dessa mensagem que boas notícias devem ser dadas. Esse é o tema. Tá? Que
boas notícias devem ser dadas. Esse é o tema da mensagem dessa noite, aqui no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versos de 1 a 5. A palavra de Deus nos diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. E se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua bendita palavra, e que nós possamos compreender hoje, ó Deus, qual é a nossa função, qual é a nossa boa mensagem, qual é a notícia que nós devemos proclamar. Nos ajude, ó Deus, a entender isso, que a tua palavra possa cair em nosso coração, ó Deus, como uma boa semente, e que ela produza frutos, ó Deus, frutos para a honra e glória do teu santo nome. Nós te agradecemos, assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das melhores coisas da vida é dar uma boa notícia para alguém, não é mesmo? Como é gostoso contar para a família que você vai ter um filho, por exemplo. Essa notícia é maravilhosa. Ah, como é bom contar uma boa notícia. Como é bom contar para o seu cônjuge que você teve uma promoção no trabalho. Como é gostoso contar para o filho que ele passou no vestibular. E são tantas notícias boas que a gente pode imaginar. Como é gostoso dar uma boa notícia. Uma boa notícia é tão agradável de ser dada que a gente até se prepara para fazer isso, não é mesmo? A gente pensa na melhor forma de falar, a gente pensa até no lugar de contar, né? Que lugar que eu vou falar para a pessoa dar uma notícia boa. A gente muitas vezes até acompanha a boa notícia com um presente de comemoração. É assim no noivado, é assim no casamento, é assim na formatura, não é? Olha, a boa notícia é algo que todo mundo espera. No tempo da Segunda Guerra Mundial, o povo estava precisando de uma boa notícia. Foram 6 anos de uma luta terrível, onde muitas vidas foram perdidas. E em 1941, depois de 2 anos do início da guerra, o Brasil ele entra na guerra. Ele começa a fazer parte, enviando tropas para essa guerra. E isso envolveu a gente, envolveu o nosso país ainda mais com todo aquele sofrimento. O Brasil estava sofrendo. Naqueles dias, o povo brasileiro estava sedento por boas notícias. E como seria prazeroso dar a notícia que a guerra havia acabado. E isso era tudo que o povo precisava ouvir. E os repórteres da época estavam atentos em dar essa notícia de primeira mão. O repórter Heron Domingues, âncora do Repórter Esso da Rádio Nacional, sonhava em dar essa notícia. Ele estava se preparando para ser o primeiro a dar este furo de reportagem de que acabava a guerra. Que notícia boa seria essa? Que sonho seria dar essa notícia? No ano de 1945 já se ouvia rumores do final da guerra. E para ser o primeiro a dar essa tão sonhada notícia, o repórter Heron Domingues decidiu dormir na rádio. É isso mesmo.
Ele montou uma barraca no estúdio e estava dormindo lá, para que assim que o telegrama chegasse de que a guerra havia acabado, ele fosse o primeiro. Ele queria ser o primeiro a dar essa notícia. Ele não queria perder a oportunidade de ser a pessoa a dar a boa notícia para o povo. Imagina o povo recebendo essa notícia maravilhosa e ele ficava imaginando isso. Imagina o povo receber essa notícia maravilhosa com a minha voz, sabendo que foi eu que dei a ele essa boa notícia. Ele estava ansioso por isso. Irmão Domingos ficou tão nervoso, ele estava tão ansioso para isso, que ele falou assim: talvez eu não consiga, talvez eu esteja tão nervoso na hora de dar a notícia que eu não vou conseguir, eu vou gaguejar, eu vou ficar tenso, eu não vou conseguir falar. Sabe o que eles fizeram? Eles foram gravar uma fita cassete. Você sabe o que é isso, né? Não preciso explicar, né? Fita cassete, né? Sabe? Ele gravou uma fita cassete dizendo: a guerra acabou, a guerra acabou, a guerra acabou. Porque se ele ficasse nervoso na hora, ele iria tocar a fita cassete e todos ouviriam que a guerra havia acabado ao som da sua voz. Logo que a boa notícia seria dada, o povo poderia se alegrar, né? O jornal Estado de São Paulo, do dia 8 de maio de 1945, disse que nenhum acontecimento depois da queda do Muro de Berlim poderia despertar tantas e tão calorosas manifestações de júbilo quanto o término daquela guerra tão hostil. O povo estava sedento por aquela notícia. Como é bom seria dar boa notícia para alguém, não é mesmo? Como prazeroso seria isso. E que notícia você acha que o povo está precisando hoje? Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você refletisse sobre isso. Porque enquanto nós comemoramos o aniversário de uma igreja, a ideia da igreja é que ela tenha uma notícia a ser proclamada. E qual seria essa notícia? Esse texto de Abacuque nos chama a atenção para essa notícia. Esse texto de Abacuque quer nos ensinar hoje que nós, todos nós, devemos nos preparar para dar a maior, a melhor, a boa e sublime notícia de todas. Porque cabe a cada um de nós, meus irmãos, dar essa notícia. E como seria bom que alguém que não a conhecesse ouvisse essa boa notícia de nós, não é mesmo? Então, Abacuque aqui, meus irmãos, esse profeta é um dos profetas mais intensos da palavra de Deus. Abacuque, ele tinha uma maturidade espiritual que enche os nossos olhos. Se você começar a ler Abacuque do capítulo 1 para frente, você vai ver que ele tinha uma intimidade com Deus, uma intimidade tamanha, que ele tinha coragem de questionar Deus sobre muitas coisas. Ele disse: oh, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Ele fala com Deus com tanta intimidade que ele tinha coragem de perguntar para Deus por que aquela terrível situação do povo de Israel estava levando. O povo de Israel estava observando um sofrimento triste, terrível. O justo estava sofrendo, porque a justiça estava sendo torcida. E um sofrimento que estava sendo causado pelo próprio povo de Deus. E o Senhor ouve o questionamento do profeta, ouve as perguntas intensas do profeta Abacuque e responde a ele. Ele disse assim que ele iria levantar um povo, os caldeus, um povo de qual era fora de Israel, para disciplinar Israel. Um povo ímpio, um povo impetuoso, seria usado como justiça contra aquele povo. E Abacuque fica perplexo com a resposta de Deus. Ele não podia entender o método de Deus. Como assim, Deus? Um povo injusto, um povo ímpio vai castigar o povo santo de Deus? Mas Abacuque sabia quem era Deus. Ele conhecia Deus. Ele servia a Deus. Ele tinha intimidade com Deus. E isso o fez ter tranquilidade para esperar a boa notícia de Deus na sua torre de vigia. E assim que o profeta se coloca na torre de vigia, o Senhor lhes respondeu
em meio a toda aquela destruição, havia uma boa notícia. Tempos de morte, tempos de guerra, mas é nesse momento que o Senhor falou para eles: tem uma boa notícia. Mas primeiro, antes de dizer qual era a boa notícia, antes de falar para o povo qual seria essa boa notícia, o Senhor deu uma ordem a Abacuque. Olha só comigo de novo o verso 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. A ideia aqui do texto era de escrever essa visão para que muitas pessoas pudessem ler. Era para escrever em tábuas grandes, em letras grandes, para que quem passasse correndo pudesse ler, tivesse a possibilidade de enxergar, de ver corretamente qual era a boa notícia. É como os nossos modernos outdoors, sabe? Quando você passa na estrada, mesmo em alta velocidade, e você consegue ver nitidamente, você consegue ler corretamente qual é a notícia. O que o profeta precisava fazer era proclamar aquela mensagem. O Senhor está chamando Abacuque para falar essa mensagem. O que o Senhor Deus está fazendo aqui é dando o trabalho de contar a boa notícia para Abacuque, para os homens. O trabalho e o privilégio de entregar essa boa notícia é dos homens, é da humanidade. A gente não pode ficar com uma boa notícia guardada para você mesmo, escondida, ou escrita em um pedacinho de papel como se fosse uma bula de remédio, sabe? Aquela bem pequenininha que você guarda e depois perde. Não! Tem que escrever em lugar grande, tem que escrever em lugar alto, para que todos que passem até correndo vejam. Queridos, uma notícia tão importante como essa deve ser levada a todas as pessoas e de uma forma mais rápida possível. Essa é a ordem de Deus para nós. O versículo enfatiza a responsabilidade humana diante da obra de Deus. A responsabilidade de contar a boa notícia que veio direto de Deus é da gente, é nossa. A proclamação é do homem, a salvação vem de Deus. A boa notícia veio diretamente dele. Mas a responsabilidade está em cada um de nós de contar qual é essa boa notícia. A Bíblia nos ensina que há responsabilidade humana, que há uma providência divina. Sim, são ensinos complementares, são ensinos claros, bíblicos. E esses ensinos parecem correr trilhas paralelas, que um não faz sentido sem o outro. É claro que Deus poderia fazer de qualquer outra forma essa proclamação, não é? Sem a cooperação do homem. É claro que Deus poderia fazer. O mundo é dele, ele que criou, e ele poderia fazer com que a proclamação dessa boa notícia fosse pelos anjos, não é mesmo? Seria tão mais fácil. Que a proclamação dessa boa notícia fosse pela natureza, fosse pelo sol, fosse pelas estrelas. Mas não! Deus não deu a anjos esse trabalho, Deus não deu à natureza esse trabalho, Deus deu à humanidade esse trabalho. Esse privilégio de contar essa boa notícia que Ele tem para nós. O Senhor escolheu usar a obra dos seus servos para isso. Nós somos chamados e ordenados pela Escritura a pregar e anunciar essa boa nova. O Senhor escolheu a igreja para que ela brilhe, ilumine o mundo e faça com que essa boa notícia seja conhecida ao maior número de pessoas possível. Quando o Senhor Deus diz aqui ao profeta para escrever essa visão em tábuas,
no plural, aqui, tábuas, né? Ele dá a ideia de algo grande. Ele dá a ideia de que muita gente pudesse ler, muita gente pudesse ver. Além disso, era preciso que a mensagem fosse muito clara, né? No outdoor não dá para você explicar muita coisa, né? Porque vai ser rápida a passagem. Então a notícia precisava ser grande, alta e clara, para que você pudesse passar rapidamente. O texto ainda diz, né? Para que a possa ler até quem passa correndo. O nosso trabalho, irmãos, o trabalho do profeta, era de proclamar sendo o mais claro possível. Era de falar essa boa notícia de uma maneira mais clara, mais evidente possível para o maior número de pessoas possível. Isso nos chama a atenção de que nós temos que estar preparados para falar daquilo que nós amamos. Nós precisamos estar preparados para dar razão à nossa esperança. Nós temos que estar preparados para falar de Jesus para uma pessoa de maneira com que seja fácil, claro e evidente que nós carecemos dessa boa notícia. Precisamos explicar a nossa fé com clareza, buscando que a pessoa, na condição que ela estiver, ela entenda essa boa notícia. A gente precisa se preparar para isso. Não pode chegar a hora, não pode chegar o momento de dar essa boa notícia e você fique dando voltas e não consiga explicar por que você crê em Jesus, por que você crê nisso, por que você vai na igreja todo domingo, e você não consegue explicar essa maravilha. O repórter Herão Domingues lá estava tão eufórico para anunciar a notícia no final da guerra que ele monta uma barraca ali. Ele se prepara para aquilo. Ele começa a dormir semanas dentro do estúdio. E as semanas se passavam e ele estava tão eufórico que ele se prepara ainda mais e ele grava uma fita. Vai que eu não consiga, vai que eu não esteja preparado, vai que eu esteja tão emocionado que não consiga falar. E ele grava uma fita para isso. A nossa mensagem precisa ser enviada. A boa notícia precisa ser dada. Só que muitas vezes nós não estamos preparados para dar. A gente precisa ser inteligente. A gente precisa bolar as estratégias que nós temos na mão para proclamar isso. Talvez hoje a gente não use uma fita cassete, não é? Não sei nem se existe ainda. Mas tem tantas outras ferramentas, tem tantas outras coisas que nós podemos usar com inteligência para proclamar essa mensagem. Ela precisa ser dada urgentemente. Ela precisa ser colocada na mão do maior número de pessoas possível, urgentemente. Ela precisa ser mais clara possível. E eu preciso usar de toda a capacidade e inteligência que Deus nos deu para que eu proclame isso. E essa tarefa é da igreja. Essa tarefa é de todo crente. É de todo aquele que tem a sua fé no Senhor Jesus, que é justificado por essa fé. Abacuque recebeu essa ordem de escrever essa visão. E ele precisava proclamar essa mensagem. Mas ele poderia estar se perguntando nessa hora, tá bom, mas qual é a mensagem? Qual é essa mensagem? Qual é a boa notícia que o próprio Senhor Deus nos enviou a proclamar a toda criatura? A mensagem é essa que está no verso 4. Olha só comigo de novo. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Essa é a mensagem. O que mais que o povo precisa ouvir? O que mais o povo carece de ouvir? O povo aqui, os judeus, estavam na iminência daquela invasão dos caldeus. Estavam em guerra. Uma mensagem de vida para eles é o que eles precisavam. O justo viverá. O que mais que nosso povo hoje carece? O que mais que o povo lá fora hoje precisa ouvir nesse mundo perdido?
de lutas, de doenças, de enfermidades, de epidemias e pandemias. O povo quer ouvir sobre vida. Nenhuma outra notícia poderia ser tão agradável de ser dada do que essa. Olha, o justo viverá pela fé. Olha, tem uma mensagem para você, uma mensagem de vida. O justo viverá pela fé. A primeira coisa que precisamos observar aqui é que nessa proclamação, na propagação dessa mensagem, é que a vida é dada e preservada por Deus somente. É dele a vida. O arrogante aqui, o soberbo, esse morrerá. O texto diz isso: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Esse vai morrer. O soberbo morrerá. A história da humanidade está cheia de exemplos de homens que buscam destruir a vida porque são soberbos. Não adianta confiar nos seus ideais, não adianta confiar na sua riqueza, no seu poder militar, não adianta. Se o homem confiar no homem, se o homem for soberbo ao ponto de confiar nele mesmo, na sua força, esse morrerá. Lembre-se disso, a vida só pode ser encontrada em Deus. As pessoas estão perdidas lá fora, sem saber aonde agarrar, aonde ter vida. E nós somos chamados a proclamar vida. E aí, somente quando a nossa força for largada de mão, deixada de lado, e buscarmos a Deus, somente a Ele, ali sim haverá vida, alegria, ali sim haverá vida. Essa mensagem fará sentido. A segunda coisa que a gente precisa entender, então, ficar clara para nós, nessa mensagem a ser propagada, é que somente o justo viverá. O justo é aquele que, diante do mundo tenebroso que nós vivemos, busca sua vida na palavra de Deus. Esse é o justo. Uma das maravilhosas mensagens de Abacuque para nós hoje é que Deus se envolve com o seu povo. Abacuque questionou Deus. Abacuque intercedeu. Ele foi intenso em falar com o Senhor na sua intimidade que ele tinha. E o Senhor Deus respondeu trazendo uma palavra de vida. É nessa história que nós devemos entender onde o justo viverá pela fé. Onde Deus interfere na história. Onde Deus se envolve na história. E ele diz assim, que o justo, esse viverá. Mas a terceira coisa que fica clara para nós aqui, é que nós precisamos, ao proclamar essa mensagem, entender, é que esse justo, somente o justo viverá, se o justo for justo aos olhos de Deus. Somente aquele que é justo aos olhos de Deus viverá. E para ser justo aos olhos de Deus é muito difícil, não é? Só pode ser feito pela fé. Porque pela própria pessoa é impossível. Por mim mesmo, ser justo diante de Deus é impossível, porque eu não consigo não pecar. Eu não consigo viver um dia sequer sem cair, sem tropeçar. A ênfase aqui do justo está em viver uma vida de fé. Fé. Aonde está a vida, é a fé que nós temos. É por isso que Gênesis 15:6 vai dizer, a palavra diz assim de Abraão, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. A fé de Abraão no Senhor é que deixou ele justo diante de Deus. Crer no Senhor, meus irmãos, é a fonte de justiça. Abraão creu no Senhor, teve fé, e isso lhe foi imputado por justiça. Ele entendeu que nada poderia ser feito pela sua própria força, e assim teve fé no Senhor. Não é por menos que Paulo utiliza justamente esse texto lá em Romanos capítulo 1, 16 e 17. Porque ele diz para nós, meus irmãos, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que
crê. Primeiro no judeu e também no grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela na boa nova, na notícia de fé. E é de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É nessa boa notícia, que eu posso ser encontrado justo no Senhor. O apóstolo Paulo entendeu que foi na obra de Cristo que Deus operou justiça em nós. E pela fé em Cristo, sendo justo, e aquele que nos justifica, é que nós podemos ser salvos diante do Senhor. Basta crer, não há exigência nenhuma. Ter fé, basta ter fé no Senhor. Abandonar toda a arrogância, como diz o texto, abandonar toda a forma soberba de vida e falar: Senhor, eu não tenho mais nada a não ser crer em Ti e eu quero ter vida. Abacuque precisava contar, proclamar essa mensagem para o maior número de pessoas possível, de uma maneira clara e suficiente que as pessoas pudessem entender e ter esperança. E fica para nós hoje essa mesma ordem, de nós proclamarmos isso, em meio a esse mundo caído que carece muito mais dessa mensagem de vida. E a gente precisa saber que o trabalho de proclamar o Evangelho cabe a mim e a você como igreja. E isso não é só um mandamento de Deus, mas é um privilégio que o Senhor nos dá. Algo curioso aconteceu na história de Jerônimo Domingues, o repórter Écio do ano de 1945. Ele estava lá acampado na Rádio Nacional para ser o primeiro a anunciar o final da guerra. Estava eufórico e já havia até mesmo gravado a fita que eu falei há pouco. Mas depois de 2 semanas a notícia não chegou. O telegrama do final da guerra ainda não havia chegado. E o diretor artístico da rádio, então, convence Jerônimo Domingues a deixar a rádio, ir para casa, tomar um banho, dormir um pouco, para que depois voltasse recuperado. Então, o diretor artístico convence ele a deixar a rádio, e assim que Jerônimo Domingues chega em casa, vai tomar um banho, chega o telegrama. E ali, Jerônimo Domingues, na sua casa, a rádio recebe o telegrama do fim da guerra, a fita cassete, vamos colocar a fita cassete. E ninguém achou a fita cassete. Jerônimo Domingues não conseguiu entregar a sua notícia. Não teve o privilégio. E o furo de reportagem, que era para ser de Jerônimo Domingues, foi de Décio Luiz, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Foi ele que deu a principal notícia do final da guerra para o povo brasileiro. Querido, meu querido irmão, não deixe esse privilégio passar. Não seja como Jerônimo Domingues, que por um instante sequer, na hora de dar a mensagem, não estava preparado. Seja aquele que fale para a pessoa, proclame a Cristo para todos que puder. Querido, estude para você entender a melhor forma de falar, a maneira mais clara. Use a sua inteligência, a sua criatividade para falar para o maior número de pessoas possível. Você tem esse privilégio. Não deixe isso passar. Não deixe para outra pessoa. Deixe essa mensagem fazer sentido no seu coração. Entenda por que ela é importante para você. Olhe uma estratégia inteligente para falar dela para outra pessoa. E que você faça diferença na vida dela. Porque essa boa notícia é para a igreja entregar para o mundo. Que o Senhor Deus nos abençoe e que nós possamos ser encontrados fiéis ao Senhor como proclamadores dessa mensagem. E que a nossa igreja possa estar neste privilégio envolvida
assim como está em todo o tempo. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Nós vamos cantar mais um hino. Peço que você se coloque de pé. É só dar para frente. Seu amor, com pausa e paciência, pois quero penetrar a altura do mistério que Deus me pode amar. Conta minha velha história que fala de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Fala-me com ternura do amado Redentor, a mim que tanto sofro por ser um pecador. Que consolo traz em tempos de aflição, ouvir a velha história que alegra o coração. Conta minha velha história que fala ao coração. A glória de Cristo e seu perdão. Se o brilho deste mundo voltar dos céus à luz, tornar com ternura a história de Jesus. E quando enfim a aurora do mundo além raiar, recorda a velha história que Deus me quis salvar. Conta minha velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Amém. Amém. Vamos orar? Pastor Felipe vai orar por nós e impetrar a bênção. Vamos orar, irmãos. Pai bendito, nós somos muito gratos a Ti, porque o Senhor nos contou esta boa nova, esta boa notícia. E fez, ó Deus, com que o nosso coração se enchesse de alegria, de paz e de esperança. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor renova esta boa notícia todos os dias em nosso viver. O Senhor renova sobre nós as Tuas misericórdias. O Senhor nos dá a certeza de que o Senhor está sempre conosco. O Senhor nos dá a certeza de que os nossos pecados são perdoados. O Senhor nos dá a certeza de que as Tuas misericórdias duram para sempre. O Senhor nos dá a esperança de que um dia Cristo Jesus voltará. Ó Deus, que grande notícia é esta. Abençoa-nos, ó Deus, para que não voltemos atrás em momento algum. E ajuda-nos a ser Teus instrumentos para anunciar esta mensagem de grande salvação
a tantos que estão perdidos e esperando ouvir o teu chamado. Ó Deus, abençoe esta igreja. Muitas famílias foram transformadas pelo poder do Evangelho através deste lugar. Aqui estamos, ó Deus, com as portas abertas, porque o Senhor ainda quer utilizar esta igreja como instrumento nas tuas mãos. Que sejamos todos, ó Deus, firmes na fé e prontos a anunciar a vitória de Cristo contra Satanás e a salvação que está proposta a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Obrigado por nos trazer paz e descanso na alma. Abençoa-nos sempre. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, e que o ensino, o consolo e a companhia constantes do Espírito Santo estejam sobre todos nós até a volta de Cristo. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, é uma alegria tê-los aqui conosco. Temos muitos visitantes, queria conhecer. Temos uma turma boa lá da igreja de Zimbros, lá da nossa congregação também, né? Fica de pé quem é de lá, para a gente ver vocês. Que maravilha aí, fica de pé, olha só, que bênção, Deus, muito obrigado pela vida de vocês, viu? Mande um abraço para a turma de lá, né? O Géser e a Didi, o Géser é o evangelista, lá a Didi não pôde estar conosco, a Didi está no hospital, ela está com uma gravidez um pouco conturbada, está tudo bem com ela, com o bebê, né? Mas eles estão no hospital, ela vai ficar internada. Estejamos orando pela Didi, pelo bebê, né? Estamos orando para Deus pela saúde dela. Temos uma turma boa lá de Balneário Camboriú. Fica de pé quem é de Balneário, para a gente conhecer. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria recebê-los aqui hoje, nessa comemoração, né, que nós temos. Né? Muito obrigado pela vinda de vocês aí. Fortalecer um pouco mais essa noite, né? Abrilhantar um pouco mais essa noite. Pode sentar, Cris. Temos outros visitantes, quero conhecer também. Tem a Maiara, né? Fica de pé aí, amiga aí da Rose, né? Seja muito bem-vinda, Deus te abençoe. Uma alegria pela conversa. E o meu irmão aqui, que é de lá de Manaus, é isso? Né? Como que é teu nome mesmo? Ali. Ali. Deus te abençoe, fica de pé, Ali. Ali está conosco, lá de Manaus, da igreja de Manaus, né? Seja muito bem-vindo. Esteve com o pessoal de Balneário de cedo e está com a gente hoje aqui. Uma alegria. Já é praticamente um balneário também. Meu Deus, é isso aí. Muita alegria. Tem mais alguns visitantes que eu não citei? Não, né? São todos aqui de cá. Pessoal de Portugal, vocês já viram, né? Então, muito bem. Queridos, nós vamos confraternizar, vamos comer um bolo aqui no fundo. Eu peço que todos, por favor, sigam aqui para o salão no fundo. Nós vamos nos confraternizar, vamos nos abraçar, né, nos conhecer melhor. Tá? Eu vou estar aqui à porta e com o pastor Felipe, né, vamos seguindo todos lá para o fundo, tá bom? Deus abençoe.